Pessoas queridas, que bom, estou aqui de novo, mais uma aulinha para você. Lembra de todas as dicas que a gente tem te passado, eu e os outros professores do grupo, a gente tem uma grande experiência e nós estamos ajudando você a abrir as portas do seu futuro. Para isso tem que estudar muito, o dia que estiver cansado, lembre que o prazer da conquista é muito maior do que a dor da caminhada. Então comece a olhar lá na frente tudo que vai aparecer de bom, que você vai ter estímulo suficiente para estudar cansado, com sono, num lugar melhor ou pior, mas você vai conseguir. Claro que vai conseguir. Primeiro é desejar conseguir. O nosso tema da aula de hoje é reprodução assexuada animal. Então você pode ver, olha, acompanha lá, nossa aula 38, reprodução animal assexuada. Para isso, é claro que a gente vai discutir ali na telinha os dois tipos de reprodução que tem e as características de cada tipo de reprodução, porque na biologia não funciona bem assim. Ah, isso é melhor, aquilo é pior. A gente usa uma palavra que a maioria dos alunos odeiam, que a palavra depende. Cada caso é um caso, depende do meu objetivo, depende muito das circunstâncias. Por isso a gente tem que fazer uma análise sempre fria e metódica daqueles fenômenos que aparecerem à nossa frente. Tudo bem? Então, primeiro, que reprodução é uma característica de ser vivo, né? Reprodução é a capacidade do indivíduo gerar novos indivíduos da mesma espécie. Aí é claro que a gente tem a reprodução de micro-organismos, que você vai estudar e já deve ter estudado com o professor Cornélio, e a gente tem reprodução vegetal e animal. Reprodução vegetal é estudada lá na botânica e aqui agora o que nos cabe é a reprodução animal. Portanto, preste atenção. Primeiro, capacidade de produzir novos seres o quê? Da mesma espécie. Qual é o objetivo da reprodução? É a perpetuação da espécie. Por isso é outro cuidado que eu peço para você tomar. As outras funções orgânicas são para manter a gente vivo. Ou você digere ou morre, você respira ou morre, você excreta ou morre, por exemplo. A reprodução não. A reprodução ela é essencial para a espécie, não para você, não para o indivíduo. Qualquer pessoa que queira, o indivíduo de qualquer espécie, que passe a vida sem reproduzir, para ele nada acontece. Agora, se uma geração inteira deixar de reproduzir, desaparece a espécie do planeta Terra. Então lembra, de todas as funções de trabalho, por exemplo, digestão, respiração, excreção, de todas as funções, a reprodução é a única que é essencial para a espécie, não para o indivíduo. E aí a gente tem outra, aí a divisão, assexuada ou agâmica. Olha aqui, não há a presença de gameta. O que é gameta? É célula reprodutora. No nosso caso de animal, né? Espermatozoide, aqui o símbolo SPTZ, e óvulo. Portanto, se não tiver gameta, é assexuado ou agâmica. Se tiver a presença de célula reprodutora chamada gameta, a gente chama de sexuada. No entanto, há alguns tipos de reprodução que a gente rotula de sexuada porque a troca de material genético entre os indivíduos, por exemplo, em bactéria, no paramécio, que é um protozoário, portanto, se houver essa troca de material genético, já é considerada reprodução sexuada, mesmo sem a produção nítida de uma célula reprodutora chamada gameta. Logo, reprodução, dois tipos, assexuada ou sexuada, ou não tem ou tem gameta. Aí a gente vai ver outra coisa, característica da reprodução assexuada. Se não tem gameta, não tem variabilidade genética grande. Cada indivíduo é um clone de outro. Clone quer dizer cópia. Ora, se não tem mistura de gene entre indivíduos diferentes, não tem gametas, o que é que passa para frente? O que o indivíduo tem. Então, nunca vai ter mudança? Vai, porque depende só das mutações.
já não depende do crossing over e nem depende da mistura de indivíduos, muitas vezes de origens bem diferentes, de famílias diferentes, por exemplo. Então, a assexuada, ela não gera grande variabilidade. Cuidado! Qual é a vantagem da assexuada? Ó, toda variação ocorre só por causa da mutação. Isso aqui é importante guardar. Ganha tempo, produz maior número de descendentes, menor gasto energético e ganho econômico. Por exemplo, alho, bananeira, né? Então veja, às vezes você pega uma mudinha de uma planta, é mais rápido você transpor a mudinha para um outro lugar, é uma forma de reprodução assexuada, do que plantar a semente, esperar nascer. Então, dependendo do objetivo para o qual a gente queira a reprodução, a assexuada pode ser vantagem. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá um tipo de planta ideal para produzir papel e celulose. Eu tenho uma fábrica de papel e celulose, então monto uma floresta só daquela planta. Não me interessa misturar geneticamente, porque eu já tenho o tipo perfeito para aquilo. Então, neste caso, a reprodução assexuada é mais adequada. Ela é bem própria para ambientes estáveis. Se o ambiente não muda, a assexuada também não muda, fica bastante característico e próprio para o ambiente. Qual é a desvantagem? A variabilidade genética. Você vai dizer, mas por que tem essa desvantagem? Porque normalmente o meio muda, o meio é muito variável. Então, se eu tenho uma espécie com pouca variabilidade genética num meio bastante mutável, há um risco muito grande dessa espécie desaparecer. Então, você lembra que se o meio é mutável, eu prefiro a sexuada. Por quê? Porque a sexuada gera maior variabilidade. Alguns sempre hão de se adaptar. Agora, se você tem lá uma estufa, cria um vegetal, em condições que você tem ideais para aquele vegetal, porque você controla tudo, por exemplo, com um computador. Aí eu não preciso mudar geneticamente, porque eu já tenho o vegetal apropriado. O melhor tipo de maçã que o pessoal quer é essa. Eu posso. O ideal seria reproduzir de forma sexuada, ok? Ó, sexuada, ela gera grande variabilidade genética, então ela é própria para ambientes mutáveis, variáveis. Tem recombinação genética, lembra, gente, por favor, para ter reprodução sexuada tem meiose. Para você entender muito bem a reprodução sexuada, deve estudar a meiose. E lá na meiose você lembra que na prófase 1 tem o fenômeno chamado crossing over. Esqueci! Vai lá e assista o filme da meiose. O crossing over, também chamado de recombinação gênica, ou permutação, porque tem troca de material genético. Lá ocorre mistura das famílias, ocorrem novas misturas genéticas, então não gera gen novo é mutação. Aqui gera novas combinações. Qual é a desvantagem? Normalmente tem um menor número de descendentes, né? Maior custo energético e maior tempo envolvido. Principalmente se a sexuada depender de 2, porque ela pode depender só de um também. Mas se depender de 2, os parceiros sexuais têm que se encontrar e muitas vezes é muito difícil. Então leva muito tempo e tem um custo energético muito alto. Qual é a vantagem? A vantagem é que no meio que varia, a grande variabilidade genética é o ideal, ok? Então vamos lá, agora começar a estudar os tipos de reprodução assexuada. Você tem que ter uma ideia legal deles. Ó. Cis quer dizer partir. Ó. Cis, paridade, é a mesma coisa que divisão binária ou bipartição. Por quê? Porque você está vendo aqui uma célula dividindo em 2. Tá? Então ocorre onde? Em unicelulares. Corresponde aqui a uma mitose, onde uma célula divide em 2. Só que, meu amigo, eu estou falando de um ser que é formado por uma única célula. Então, quando essa célula divide em 2, aquele ser não existe mais, mas também não morreu. Agora eu tenho 2 novos seres. Então, você vê que a morte é um atributo da complexidade, não é assim, ok? Agora, ela pode ser irregular, como no caso aqui na ameba. Ó. Isso aqui é uma ameba. Como ela não tem forma fixa, de repente ela vai lá e divide em 2, não tem um plano de divisão.
Longitudinal é essa aqui da euglena. Euglena, que já foi considerada protozoário, foi para alga e agora voltou para protozoário. Ela corta no sentido do eixo maior aqui, ó. Tá vendo como ela abre nesse sentido? Como ela corre, e aí forma duas, no eixo maior, longitudinal. E esse aqui é o paramécio. O paramécio é um protozoário bonachão, né? Bem estudado. Veja, ele estrangula no sentido do menor eixo até dividir em duas. Então, por isso que o plano é chamado transversal. Então, a cisciparidade depende do plano de divisão. Bem tranquilo, né? Lembra, onde ocorre cisciparidade? Em seres unicelulares. Bactérias, algumas algas, protozoários. Aí, simplesmente a célula divide em duas. Como a célula é o próprio organismo, dividir a célula em duas significa, na prática, a produção de dois novos organismos. Eu vou falar devagar uma coisa para você guardar desde já. A cisciparidade, por exemplo, é a principal forma de reprodução das bactérias. Mas vamos continuar. Plasmotomia. Tomo quer dizer parte. Vá numa biblioteca que tem a coleção de livros antigos. Em vez de falar volume 1, volume 2, ou parte 1, parte 2, eles chamavam de tomo 1, tomo 2, porque tomo é parte. Então, tudo que tiver tomo é parte. Plasma, divisão do citoplasma. Na verdade, é uma cisciparidade. Aí, por que deram esse nome, Geraldo? Porque naturalmente ocorrem em protozoários plurinucleados, como a opalina. Ela é uma célula, olha aqui, ó, que tem um monte de núcleos. Aí divide em dois e cada célula filha continua com um monte de núcleos. Por isso foi chamada de plasmotomia. Agora tem uma outra divisão, cuidado, porque antigamente a gente chamava para essa divisão de esporulação. Então você tem que tomar muito cuidado nos textos. Normalmente as universidades não cobram mais aquilo que gera confusão entre nomenclatura mais antiga e mais atual. Porque aí você pode confundir dependendo do livro que você usou como referência ou onde você teve aula. Mas veja aqui, o que era esporulação agora é divisão múltipla. E o que caracteriza essa divisão múltipla? Primeiro, intensa cariocinese. Você sabe que cinese é divisão. Você sabe que cário é núcleo. E você sabe que cito é citoplasma. Essa divisão ocorre no plasmódium. Você vai dizer, Geraldo, quem é esse plasmódium? Nada mais é do que o protozoário causador da malária. Portanto, é fundamental que a gente saiba para não ter malária. Esse protozoário tem um núcleo. Então, primeira coisa, o núcleo divide em vários pedacinhos. Aí, cada pedacinho de núcleo recebe um pouco de membrana e citoplasma e dá origem a um novo protozoário. Por isso fala em intensa cariocinese, o núcleo divide várias vezes. Aí, depois a citocinese, depois divide o citoplasma. Então, eu terei quantos indivíduos, quantos pedacinhos de núcleo tiver. Só que aqui a gente tem duas fases, ó, esporogonia, ciclo esporogônico. Ocorre após uma espécie de fecundação. Então, tem uma célula que se funde a outra, formando uma espécie de um zigoto. Aí ele vai fazer esse processo. E ocorre aonde? No interior do mosquito, no interior do anófeles, que transmite o causador da malária. Por isso, atenção, o mosquito é chamado de hospedeiro definitivo do protozoário. A esquizogonia ocorre no interior do homem. Por quê? Porque aqui não tem fecundação. Então, o evento é exatamente assexuado e como eu te mostrei aqui em cima. Tá? Então, antigamente era sinônimo de esporulação. Por isso, o homem é chamado de hospedeiro intermediário do protozoário. Tá? O hospedeiro definitivo é o mosquito, o anófeles, o mosquito prego. E o hospedeiro intermediário é o homem. Viu? É bem tranquilo, então, a questão da divisão múltipla. Mas nós temos mais. Esquizo quer dizer fender, quer dizer fragmentar.
Então, por fragmentação. Esse é um processo quase que uma cisciparidade, mas em pluricelulares. E essa fragmentação não é traumática. Então, cada porção regenera um novo ser. Por exemplo, poliquetos, que é parente da minhoca. Vocês moram no Brasil, provavelmente você já foi em praia ou mora no litoral, onde o pessoal cava na areia, às vezes eles pegam um tubo de PVC, faz um êmbolo, tipo de uma seringa, e onde tem um buraquinho na areia, eles puxam um bicho lá de dentro. Quando você encontrar isso, vá lá e veja. Esse é um anelídeo, parente da minhoca, um poliqueto, tem muitas sedas. A minhoca também faz isso. Mas aí todos eles fazem reprodução sexuada. Mas se as condições do meio estiverem impróprias, eles dividem o corpo em vários pedacinhos e cada pedaço pode regenerar um novo indivíduo. Então você vê, uma lógica matemática. Se vai morrer um e 2 pedacinhos conseguirem regenerar, eu perdi um, ganhei 2. Então a natureza saiu no lucro. É uma forma de resistência a um meio impróprio, né? Então aí você vê, esse é um nereis, né? Um poliqueta. 5. Laceração. Ó, multifragmentação seguida de regeneração. Então aqui é uma divisão traumática. Novamente uma forma de resistência ao meio. Ocorre num plateuminto chamado planária, que é parente da tênia, da solitária. Eles pertencem ao grupo dos plateumintos. A planária é um animal que faz também reprodução sexuada. Mas ela tem uma grande capacidade de regeneração. Se você for lá cortar a planária em vários pedacinhos, cada pedacinho vai regenerar uma nova planária. Então veja bem, aqui naturalmente, às vezes espontaneamente, olha, aqui está a planária, aí ela dividiu aqui em 3 pedacinhos, cada pedacinho pode regenerar uma nova planária, mas tem uma lógica. É claro, aqui é a região da cabeça, ó, regenera o final do corpo. Aqui é o final do corpo, só pode regenerar a região anterior do corpo. A parte do meio, aqui tiver voltada para frente, regenera a região anterior. Aqui tiver voltada para trás, a região posterior. Tem uma lógica, tem um sentido, então, no processo regenerativo, quando ocorre uma fragmentação natural do corpo da planária. Vamos ver mais um? 6. A própria capacidade de regeneração. O que é regeneração? A capacidade de recuperar partes perdidas. Ela pode ser fisiológica ou natural, contínua. Porque, gente, a regeneração pode ocorrer ao nível tecidual, como ocorre em nós humanos. Você cortou, cicatriza, não é? Então, estou regenerando esse tecido lesado. Sofreu uma fratura óssea. Agora, você vai lá e engessa daqui um tempo, já está bom, viu? Tirei o gesso. Por quê? Porque regenerou o tecido ósseo, recuperando a integridade óssea, ok? Então, pode ocorrer ao nível tecidual, a gente chama de contínua. Ela pode ser periódica, escama é trocada, chifre é trocado, pena é trocado. Agora, ela pode ser traumática ou acidental. Por exemplo, pata do siri, braço da estrela do mar, a questão da salamandra. A cauda da lagartixa que está aqui, você está vendo uma estrela. Então, a gente pode ver, por exemplo, vários acidentes que já foram cobrados, inclusive do Enem. A estrela do mar é predadora de ostra. Então, em todo local do mundo que cria ostra, o pessoal tem que tomar um cuidado, porque a estrela vai lá, abre a concha e come a ostra. Mas a gente já viu casos de produtores de ostra que conseguiram recolher as estrelas em regiões próximas. Sabe o que muita gente fez? Quebrou em vários pedacinhos e jogou de volta para o mar. Matei a estrela. Gente, tem uma grande capacidade de regeneração. Vou te dar um outro exemplo. Pata do siri, do caranguejo. Sabe aquela pata grande? Aquela pata grande, o macho tem um atrativo para a fêmea. Vou contar um caso que ocorreu em Portugal. Em Portugal tem uma região que o pessoal faz, o prato típico é tirado da carne da pata grande do caranguejo.
É claro que o pessoal numa pesca predatória começou, foi um lá catar para usar a pata grande, acabou diminuindo o número de caranguejos. Aí os donos de restaurante descobriram que regenerava. Aí falaram pro pessoal, olha, vocês vão lá pescar, não precisa trazer o bicho inteiro, traz só a pata, depois ele regenera. O nível de reprodução continua diminuindo. Aí chamaram um especialista para analisar, olha, a gente fez tudo certo, mas continua desaparecendo. Aí o especialista em caranguejo falou o seguinte, gente, vocês foram bobos, porque na época da reprodução, aquela pata grande atrai a fêmea. O caranguejo que saía sem a pata atrás de uma fêmea, a fêmea achava que era outra fêmea, não deixava de jeito nenhum ele chegar perto, ainda apanhava. Agora o pior, os caranguejos que saíam com pata grande atrás da fêmea na época da reprodução e encontravam um caranguejo desse sem pata, eles achavam que eram fêmeas, subiam neles e descarregavam seus espermatozoides e acabavam não fecundando a fêmea. Então você vê que a ignorância cobra um alto preço da humanidade. O caso da lagartixa é outro interessante. Ela regenera a cauda. Muitas vezes ela é atacada por um predador, o que é que ela faz? Ela libera naturalmente a cauda, enquanto o predador se diverte lá com a cauda, ela se manda e regenera a outra. É melhor liberar a cauda do que perder a vida. Esse fenômeno, guarda o nome da lagartixa, chama autotomia. Toma é parte, auto é próprio. A capacidade de liberar uma parte do próprio corpo. Tudo bem? Cuidado, assim você vai aprendendo. Agora eu vou te mostrar a estrobilização, olha ali. Processo de multifragmentação transversal em um ser pluricelular, aí cada fragmento é um novo ser. Sabe aonde que ocorre? Em quinidário, parente da água-viva do gênero Aurelia. Aqui você tem que tomar cuidado que a gente tem dois gêneros, Aurelia, que é esse aqui, e um outro chamado Obelia, que funciona um pouquinho diferente. Então, na Aurelia, as medusinhas, que são essas aqui, ó, são os adultos. Então tem medusinha macho, medusinha fêmea. Olha aqui, libera o espermatozoide, fecunda, ela libera o ovinho que dá origem a uma larva. Essa larva que parece uma sola de chinelo, cheia de cílios, ela chama plânula. Tem que guardar, hein? Aí essa larva fixa e dá origem a um pólipo, que é esse aqui, ó. O pólipo é outra larva chamada cifistoma. Então, eu quero que você veja, a geração da medusinha sempre faz reprodução sexuada. A geração da larva chamada cifistoma, que é o pólipo, sempre faz assexuada. Quando alterna, a gente chama o fenômeno de metagênese. Sempre que alternar a reprodução sexuada e assexuada, como ocorre nos vegetais. Os vegetais também são metagenéticos. Aí você olha aqui, ó. Aqui eu tenho um pólipo. Então ele desenvolveu, está fixo. Opa, vamos voltar. Está fixo. Aí de repente ele começa a fragmentar aqui, como você vê nesse pedaço, ó. Formando vários pedacinhos. Aí cada pedacinho desse se destaca, vira e é uma nova medusinha chamada éfira, uma outra larva que vai dar origem à medusa adulta. Portanto, cuidado, a primeira larva chama plânula, depois tem cifistoma, que é quem faz a estrobilização, e aí a éfira. A gente chama de estróbilo porque lembra o corpo da tênia, da solitária. É mais ou menos assim, imagina que você tem lá na sua casa uma pilha de prato de sopa, aquele prato fundo. E aí que você ficasse olhando lá a pilha de prato de sopa, pensando no prato, aí de repente os pratos se levantam um a um, do primeiro para o último, vira ao contrário e sai voando como disco voador. Assim ocorre nessa estrobilização. O pólipo, ele fragmenta em vários pedacinhos, fica tipo um prato de sopa. Aí cada pedacinho sai, vira ao contrário e sai nadando, é uma medusinha. Isso é estrobilização. Eu só estou te chamando a atenção porque normalmente a gente olha nos livros só a parte da estrobilização e você pede o ciclo total desse gênero chamado Aurelia. Aí o vestibular cai inteiro, você nunca viu. Então lembra que tem uma reprodução sexuada, aí forma o pólipo
ele é outra larva e ele que faz a reprodução assexuada. Então isso aqui é estrobilização, aqui é sexuada normal, né? E alternando a gente chama de metagênese. Agora vamos à gemiparidade ou brotamento. Por quê? Porque, tá vendo essa protuberância aqui, ó, que a hidra está passando? Você tem a hidra aqui, ó, fixa. Aí ela emite uma protuberância, parece um inchaçozinho. Essa estrutura é que é chamada de broto, gema ou broto. Aí o que é que acontece? Desenvolve e forma um novo ser. Aí eu preciso te chamar a atenção. Esse novo ser, atenção, ele pode ficar preso ao corpo do organismo mãe, nunca sair daí. Nesse caso, dá origem a uma colônia. Então, amigos, cada vez que falar em colônia, por exemplo, de poríferos, de esponjas, de quinidários, as colônias são feitas por brotamento ou gemiparidade. Ou o broto se destaca do organismo mãe, esse aqui em cima é chamado de organismo mãe, e fixa ali por perto, dando origem a um novo ser. Esses indivíduos são indivíduos solitários. Então, o brotamento pode ocorrer tanto em indivíduos solitários como em coloniais, ok? E alguns organismos estão aqui que fazem, então, gemiparidade ou brotamento. Você tem protozoário, porífero, quinidário e fungo. Ó, pode destacar e viver isoladamente, como esse, ou ficar aderido ao organismo mãe formando colônia. Guarda isso. Se perguntarem para você que tipo de reprodução assexuada forma colônia, não tenha dúvida de responder que é gemiparidade ou brotamento. Tudo bem? Agora eu vou te dar uma outra dica, uma outra forma de reprodução, mas que é bem tranquila. A gemulação. Primeiro, ó, só ocorre em esponja de água doce. Gente, mas só em esponjas de água doce em locais sujeitos à seca. Ok? O que acontece? Guarda bem isso. As esponjas reproduzem de outra forma. Qualquer. Aquelas que vivem em locais sujeitos à seca, caiu a água, desapareceu a água na época da seca. É claro que a esponja vai morrer. Só que, gente, ela iria morrer e morre. Mas dentro da esponja ficaram uns saquinhos contendo células embrionárias, células tronco. Esses saquinhos, então você imagina que está aqui uma esponja. Ela tem um espaço interno. Essa esponja, cheia de poros e tal, ela vai morrer. E morre sem água. Só que aqui no corpo dela, que é uma gelatinazinha, ficam esses saquinhos cheios de células chamadas arqueócitos. Guarda bem, essa célula chamada arqueócito é uma célula de natureza embrionária. Arque quer dizer antigo, né? Lembra da arqueologia? Ela forma qualquer outro tipo de célula. E tem uma aberturazinha aqui chamada micrópilo ou micrópila, tanto faz. Então, o que aconteceu? Esses saquinhos são chamados gêmulas. Época de seca, desapareceu a água, a esponja vai morrer. Enquanto ela vai desaparecendo a água, ela forma uns saquinhos contendo arqueócitos. Aí morreu. Os saquinhos ficam aí, vida latente, como fossem sementinhas. Quando voltar ao regime de chuvas e voltar a água, aquela tampinha chamada micrópila estoura, essas células ganham ambiente e dão origem a novas esponjas. Por isso é muito mais uma forma de resistência do que de reprodução. Tem gente que chama de gemobroto interno. Cuidado. Por quê? Porque formou dentro do corpo. Já no caso, ó, há autores que chamam para gemobroto de broto externo. Onde é que é gemobroto? Aqui, ó.
chama de broto externo. E chama para gemulação, para gêmula de broto interno. Por quê? Porque esse saquinho foi formado dentro do corpo da esponja. Então, o saquinho chama gêmula, a forma de reprodução gemulação, ele contém o quê? Espículas aqui, que é um sistema esquelético, e contém arqueócitos, que são células embrionárias. Ok? Embrionárias, que vão dar origem a novas esponjas. Então, é uma forma que a esponja conseguiu para ultrapassar uma época de seca. E aí a gente tem a esporulação, finalmente, que produz esporos. Esporo é uma forma de resistência, por exemplo, de bactérias e fungos. O ar onde eu estou, onde você está cheio de esporos de bactérias e fungos. Tá joia? Ó, esporos, forma de resistência, sempre que aumenta a temperatura, desidrata o meio. Então, o que a bactéria faz? Aqui está cheio de esporos, ó. Concentra o protoplasma, que é a parte viva, perto de um dos polos, ou no centro, cria ao redor uma camada grossa e impermeável de parede celular. E fica assim até que as condições do meio se tornem ideais. Quando se tornarem, aí volta a formar uma nova bactéria, um novo fungo. Eu vou te contar um exercício, pelo menos, para você ver. A diferença fundamental entre a reprodução assexuada e sexuada é que a assexuada exige apenas o indivíduo. A sexuada 2, não. Às vezes a sexuada tem a autofecundação que tem só um em hermafroditas. Então não pode ser. Não cria variabilidade genética? É verdade. A sexuada cria mais? Sim. Só ocorre em vegetais? Não. A assexuada ocorre tanto em vegetal quanto em animal, sexuada também. Dá origem a vários indivíduos de uma vez e a sexuada a um indivíduo apenas? Não, sexuada também pode dar origem a vários. Só ocorre entre espécies que não existem dois sexos se ela é assexuada, é um indivíduo sem sexo, né? Ó, e a sexuada ocorre nos seres em que há diferenciação de dois sexos. Ó, só ocorre em espécie que não existam dois sexos, então pode existir um no hermafrodita, por isso está errado. Ela ocorre onde não há a questão sexual. Então a nossa resposta, a letra B. Gente, vejam que é muito tranquilo, é você seguir a nossa orientação e sempre vá procurar bastante exercícios. Eles serão um passaporte para você, para o seu futuro. Valeu? Um grande abraço, até a próxima aula.